Declaro aberta a sessão número 2264. Convido a todos a fazer a oração do Pai Nosso. Peço ao segundo secretário que faça a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Boa noite a todos. Ata da sessão ordinária número 2263 de 2025. Aos 3 dias do mês de novembro do ano de 2025, reuniram-se na sala de sessão da Câmara Municipal do Iguaporema, Estado do Paraná, os seguintes vereadores: Dirceu Aparecido Domingos Santos, Hélito Augusto Paraz Castiglione, Júlio Henrique Vieira Macedo, Wagner Marques Vieira, Irineu Dias de Paula, William Teadorne, Fernanda Vitória Siqueira Zolim, Silmara Lúcia Barranco Pozin Ribeiro e Ismael Garcia de Andrade. A senhora presidente primeiramente vistou o livro de presença, em seguida, com a proteção de Deus, declarou aberta a sessão ordinária número 2263 de 2025. Prosseguindo, convidou a todos a fazer a oração do Pai Nosso. Dando prosseguimento aos trabalhos, a senhora presidente solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura da ata da sessão anterior. Após a ata colocada à discussão, não houve quem quisesse discutir ou retificar a ata submetida à votação. A ata foi aprovada e assinada. Na sequência, a senhora presidente passou a sessão para o expediente do dia. Dando prosseguimento aos trabalhos, a senhora presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura das correspondências recebida e expedida. Tendo sido lido, dentre os outros, o requerimento número 023/2025, de quebra de exigências regimentais para fins de votação em 2 turnos, do projeto de lei número 021 de 2025. Após solicitou a primeira secretária a fazer a leitura e a apresentação do projeto de lei número 032 de 2025, de iniciativa do Executivo Municipal, bem como a leitura e apresentada do projeto de lei número 02 de 2025, de iniciativa do Legislativo Municipal. Feita todas as leituras, a senhora presidente verificou as inscrições dos vereadores Irineu Dias de Paula e Silmara Lúcia Barranco Pouzin Ribeiro. Primeiramente, o vereador Irineu Dias de Paula dirigiu-se até a tribuna para fazer o uso da palavra, a qual inicialmente saudou a todos os vereadores e também a comunidade que acompanha a sessão através das redes sociais. Após comentou a respeito das respostas do ofício, onde fala que os pedidos estão sendo analisados e que provavelmente serão concluídos. Porém, temos alguns pedidos que foram feitos há um ano. Gostaria que esse pedido fosse solucionado o maior breve possível, visto que são pedidos de grande importância para a população. Na sequência, comentou novamente sobre o quebra-molas da Avenida Padre Evaldo, algo relevante que não é difícil de fazer. E ao final comentou a respeito da segurança do nosso município, relatando que foi questionado por um munícipe a respeito do que faz com a relação a som alto, principalmente no Jardim Canaã. O munícipe relatou que ligou para a polícia e durante a conversa simplesmente desligaram o telefone, relatando ainda que tentou ligar novamente por várias vezes, mas ninguém atendeu. Sabemos que somos atendidos pelo efetivo de Rondão, mas precisamos de uma atenção a mais. Por fim, comentou novamente sobre a taxa de iluminação pública e sobre o IPTU progressivo, pois o excelentíssimo senhor prefeito ficou a enviar o projeto para esta Casa de Leis, mas até o momento não chegou.
Após a presidente, passou a presidência ao vice-presidente para que pudesse fazer o uso da palavra. Primeiramente, a vereadora Silmara Lúcia Barranco Pouzin dirigiu-se até a tribuna para fazer o uso da palavra, a qual inicialmente saudou a todos os vereadores e também a comunidade que acompanha a sessão através das redes sociais. Após, solicitou que fosse encaminhado ofício ao prefeito de Cidade Gaúcha, parabenizando pelo primeiro campeonato de pesca, o qual pode prestigiar e foi de grande sucesso. Na sequência, solicitou que fosse encaminhado um ofício ao excelentíssimo senhor prefeito, propondo um calendário de atividades e eventos festivos ao longo do ano no nosso município, visto que muitas cidades estão aderindo e está dando certo, pois tendo a programação com a divulgação das datas dos eventos, faz com tenha mais participação, tornando o evento mais bonito. Solicitando por fim que retorne a realização do torneio de pesca esportiva, pois nosso município tem um grande tesouro, a corredeira de ferro, que possamos desfrutar e aproveitar as belezas que a natureza nos proporciona, e valorização do município. Na continuidade dos trabalhos, a senhora presidente voltou a presidir a sessão e, como não havia mais nenhum vereador inscrito, encerrou o expediente do dia, dando início à ordem do dia. Iniciando a ordem do dia, a senhora presidente comunicou que na sessão ordinária de semana passada encerrou-se o prazo para apresentação de emendas juntos ao projeto de lei número 021/2025, que trata do plano plurianual para o período de 2026 a 2029. Como não houve apresentação de emendas, comunico que o projeto está na pauta desta sessão, para discussão em primeiro turno e em segundo turno. Na sequência, a senhora presidente colocou em discussão a votação dos requerimentos número 022/2025 e 023/2025, sendo aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Após, passou-se a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 021/2025. O vereador Irineu Dias de Paula usou a palavra e manifestou seu voto favorável ao projeto. Não havendo mais nenhum vereador que tenha manifestado o interesse em discutir o projeto de lei acima mencionado, a senhora presidente colocou o mesmo em votação, sendo aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Em seguida, a senhora presidente observou que não havia mais nenhuma matéria a ser tratada na ordem do dia, passando os trabalhos para as explicações pessoais. Iniciando as explicações pessoais, apresentaram suas explicações pessoais em relação à sessão os vereadores Hélito Augusto Paras Castiglione, Irineu Dias de Paula e Ismael Garcia de Andrade. Em seguida, não havendo mais nenhuma manifestação por parte dos vereadores, a senhora presidente deu por encerrado os trabalhos, determinando que fosse lavrada e apresentada a ata, que depois de lida, discutida e aprovada, vai assinada pela senhora presidente e os demais vereadores presentes. A ata da sessão extraordinária número 799 de 2025. Aos 3 dias do mês de novembro do ano de 2025, reuniram-se na sala de sessão da Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, os seguintes vereadores: Dirceu Aparecido Domingues Santos, Hélito Augusto Paras Castiglione, Fernanda Vitória Siqueira Zolim, Silmara Lúcia Barranco Pozinho Ribeiro, Júlio Henrique Vieira Macedo, Wagner Marques Vieira, William Teadorne, Irineu Dias de Paula e Ismael Garcia de Andrade. A senhora presidente primeiramente vistou o livro de presença e, em seguida, com a proteção de Deus, declarou aberta a sessão extraordinária número 799 de 2025. Após a abertura dos trabalhos, e por se tratar de sessão extraordinária, a senhora presidente passou diretamente à ordem do dia. Iniciando a ordem do dia, a senhora presidente apresentou a matéria correspondente à sessão extraordinária. Votação em segundo turno do projeto de lei número 021. Após
Passou-se a discussão do mesmo. O vereador Irineu Dias de Paula usou a palavra para manifestar seu voto favorável ao projeto. Não havendo mais nenhum vereador que tenha manifestado o interesse em discutir o projeto de lei número 021 de 2025, a senhora presidente colocou o mesmo em votação, sendo aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Sendo que tinha a se tratar na ordem do dia, a senhora presidente deu por encerrado os trabalhos, determinando que fosse lavrada, apresentada a ata, que depois de lida, discutida, é aprovada, vai assinada pela senhora presidente e os demais vereadores presentes. Coloco em discussão as atas. Coloco as mesmas em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Uma pausa para colher a assinatura. Peço à primeira secretária que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas, assim como a leitura e apresentação dos projetos. Projeto de Lei 34/2025, de iniciativa do Executivo Municipal, e o projeto de Lei número 03, iniciativa do Legislativo Municipal. Segunda Mostra Cultural, SEMEI Pequeno Príncipe. Convidamos a todos para a nossa segunda Mostra Cultural sobre os projetos e trabalhos desenvolvidos durante o ano letivo de 2025. Dia 13/11/2025, quinta-feira. Horário, a partir das 19 horas. Venha prestigiar nossas crianças. Ofício número 61 de 2025. Guaporema, 7 de novembro de 2025. A. Presidência da Câmara Municipal de Guaporema. Assunto: esclarecimento sobre atendimentos na unidade de saúde da família. Prezada Senhora Presidente, em atenção à solicitação encaminhada a esta Secretaria de Saúde, referente ao atendimento realizado na unidade de saúde da família, apresentamos os seguintes esclarecimentos. Conforme relato da enfermeira Sueli de Fátima Barranco Canaver, a filha da paciente entrou em contato com a agente comunitária de saúde solicitando visita domiciliar, relatando que sua mãe não estava bem desde o dia anterior.
No momento da solicitação, o médico da unidade, Dr. Antônio Carlos Brambila, encontrava-se atendendo sozinho na UBS, uma vez que a outra médica estava afastada por motivo de cirurgia, atestado. Assim, estava impossibilitado de se ausentar da unidade para atendimento externo. Para não deixar a paciente sem assistência, foi orientado que ela fosse levada até a unidade de saúde da família, onde receberia atendimento médico imediatamente. Contudo, posteriormente, fomos informados de que familiares optaram por conduzir a paciente diretamente ao hospital do município vizinho, sem passar pela unidade municipal. Importa esclarecer que o fluxo de atendimento de urgência e emergência segue as diretrizes do Ministério da Saúde, conforme a Política Nacional de Atenção às Urgências, a Portaria número 1600 de 2011 e as diretrizes da Atenção Primária à Saúde, que estabelecem que o primeiro atendimento ocorra na unidade de saúde com avaliação e orientação da equipe técnica. Informamos ainda que o município dispõe de motorista de plantão 24 horas, sendo possível contato por ligação comum ou a cobrar. Quando necessário, o transporte é realizado com acompanhamento de profissional de enfermagem. Colocamos-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, Michele Cristiane Silva Souza Potronirri, Secretária Municipal de Saúde, Dr. Antônio Carlos Brambila, médico responsável pela ESF, Sueli de Fátima Barranco Canaver, enfermeira responsável pela unidade de saúde da família. TCE, Canal de Comunicação. Uma nova demanda foi criada. Para consultá-la, por favor, entre no site do Tribunal de Contas através do link. Número da demanda: 469747. Descrição da demanda. Prezados senhores, por ordem do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, Dr. Gabriel Gui Leger, encaminho em anexo a Recomendação Administrativa número 2 de 2025, GPGM-PC, a ser publicada no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas, número 3566, de 11/11 de 2025, que trata de medidas a serem adotadas na gestão de precatórios judiciais pelos quais o município é devedor. Informo que a recomendação administrativa é destinada ao prefeito municipal, presidente da Câmara Municipal, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças ou sua congênere, da respectiva Câmara Municipal, ao Procurador-Geral do município ou seu congênere e ao controlador interno, sendo que cada um destes responsáveis deverão encaminhar a documentação comprobatória, conforme consta na recomendação. Informo que as respostas, contendo a devida comprovação do atendimento da referida recomendação administrativa, deverão ser encaminhadas para o e-mail, especialmente criado para esta finalidade. As dúvidas e esclarecimentos também poderão ser solicitadas pelo e-mail indicado. Saliento que o não atendimento à citada recomendação administrativa poderá ensejar um procedimento de apuração preliminar e eventual e consequente propositura de representação perante o Tribunal de Contas. Os municípios que não possuem quaisquer precatórios pendentes de pagamento, seja do regime geral ou especial, deverão encaminhar ao e-mail citado acima ofício certificando esta situação no prazo de 10 dias. Certos do vosso atendimento, reitero os protestos de elevada estima e apreço. Atenciosamente, José Alberto de Souza Barbosa, gerente de planejamento da Procuradoria-Geral de Contas. Atenciosamente, Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, Gabinete da Procuradoria-Geral, Recomendação Administrativa número 2 de 2025, GPGM-PC. O Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, pelo seu Procurador-Geral, no exercício das atribuições consignadas nos artigos 127, 129, 2º, 5º e 9º e 130 da Constituição da República, nos artigos 149, 1 e 151 da Lei Complementar Estadual número 113 de 2005, no artigo 7º 1 do Regimento Interno do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, bem como no artigo 15 da Resolução número 2 de 2011 do Conselho Superior do Ministério Público de Contas e artigos 21 e seguintes da Instrução do Serviço número 71 de 2021,
alterada pela Instrução de Serviço número 75 de 2024. Considerando que o regime de precatórios está disciplinado na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 100, que estabelece a obrigação de pagamento de débitos da Fazenda Pública em virtude de decisão judicial transitada em julgado, e que esses débitos devem ser incluídos na ordem cronológica de apresentação para pagamento, com as consequentes dotações orçamentárias na Lei Orçamentária Anual, a LOA, de cada ente federativo, respeitando a prioridade dos créditos de natureza alimentícia, conforme os parágrafos 1 e 2 do mencionado artigo. Considerando que, consoante o artigo 85, parágrafo 1º e 4º da Resolução número 303 de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, os tribunais de justiça encaminharão, até 31 de março de cada ano, as informações necessárias à consolidação dos dados referentes à situação dos precatórios, sob sua responsabilidade por ente devedor. Considerando que o parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição Federal, na redação anterior à edição da Emenda Constitucional número 135 de 2025, promulgada em setembro de 2025, dispunha ser obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Considerando, portanto, que, para os projetos de LDO e LOA a serem apreciados e votados em 2025, com vigência em 2026, deverão ser considerados os precatórios apresentados até 2/4 de 2025, com previsão de pagamento até o final do exercício de 2026. Considerando que a nova data de apresentação dos precatórios fixada na Emenda Constitucional número 136 de 2025, de 1º de fevereiro, somente será aplicável na elaboração dos projetos da LDO e da LOA com vigência para o exercício de 2027. Considerando que também deve haver adequada previsão orçamentária para a quitação de decisões judiciais que se caracterizem como obrigações de pequeno valor de RPV, requisição de pequeno valor. Considerando que o parágrafo 2º, que o parágrafo 27, 1, 3 e 4 do artigo 100 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional número 136 de 2025, estabelece que o presidente do Tribunal de Justiça local determinará o sequestro até o limite do valor devido das contas municipais, estaduais ou distrital do ente federativo, inadimplente para fins de pagamento de precatórios, ficando o ente omisso, impedido de receber transferências voluntárias e respondendo o governador do Estado ou do Distrito Federal ou o prefeito do município inadimplente na forma da legislação de responsabilidade fiscal e de improbidade administrativa. Considerando que o artigo 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias estabelece que, para o efeito do que dispõe o parágrafo 3º do artigo 100, a Constituição Federal e o artigo 78 do ADCT serão considerados de pequeno valor, até que se dê publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, os débitos ou obrigações consignadas em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a 30 salários mínimos perante a Fazenda dos municípios. Considerando que o artigo 101 do ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional número 62 de 2009 e modificado pelas Emendas Constitucionais número 94 de 2016, 99 de 2017 e 109 de 2021, estabelece um regime especial de pagamento para estados, Distrito Federal e municipais que estavam em mora no pagamento de seus precatórios em 25 de março de 2015. Considerando que o regime especial de pagamento de precatórios autoriza os entes federativos a destinarem percentuais mínimos de suas receitas correntes líquidas ao pagamento desses requisitórios e que a Emenda Constitucional número 136 de 2025, em seu artigo 7º, dispensou a partir da data de sua promulgação, 9/9 de 2025, a necessidade de quitação dos débitos no prazo a que se refere o artigo 101 do ADCT. Considerando que os municípios que não aderiram ao regime especial de pagamento de precatórios previstos no artigo 105 do ADCT
serão obrigados a incluir na LOA a ser aprovada em 2025 para vigência em 2026 a integridade dos montantes devidos a título de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril de 2025, fazendo-se o pagamento até o final do exercício de 2026, conforme disposto no parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição Federal, na redação anterior à edição da Emenda Constitucional número 136 de 2025, promulgada em setembro de 2025. Considerando que o Ministério Público de Contas tem o dever constitucional de velar pela fiel observância das normas constitucionais, legais e regulamentares que regem a aplicação dos recursos públicos, especialmente no que tange ao cumprimento das obrigações do Estado relacionadas aos precatórios, visando assegurar o respeito à ordem cronológica e a prioridade nos pagamentos dos precatórios alimentares e preferenciais. Considerando que o princípio da eficiência previsto no artigo 37 da Constituição Federal exige que a administração pública promova a gestão dos recursos financeiros de forma a garantir o inadimplemento das obrigações impostas judicialmente de maneira célere e eficaz, prevenindo a acumulação de débitos que possam prejudicar o equilíbrio fiscal dos entes federativos e comprometer direitos dos credores. Considerando que o princípio da moralidade administrativa, igualmente consagrado no artigo 37 da Constituição Federal, impõe que a gestão dos precatórios se dê de maneira ética e transparente, evitando favorecimentos indevidos e assegurando que os pagamentos sigam rigorosamente a ordem de apresentação e os critérios constitucionais de prioridade. Considerando a necessidade de observar e aplicar adequadamente as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar número 101 de 2000, que exige planejamento e transparência na gestão das finanças públicas, bem como o respeito dos limites de dispensa e endividamento, o que inclui as obrigações decorrentes de precatórios para evitar o comprometimento do equilíbrio fiscal. Considerando que o disposto no artigo 10 da LRF determina que a execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários de pagamento de sentenças judiciais por meio de sistema de contabilidade e administração financeira, para fins de observância da ordem cronológica determinada no artigo 100 da Constituição. Considerando que o disposto no parágrafo 7º do artigo 30 da LRF determina a inclusão na dívida consolidada dos precatórios não pagos durante a execução do orçamento em que houveram sido incluídos, para fins de aplicação de limites. Considerando que o disposto no artigo 67 da Lei Federal nº 4.320 de 1964 determina que sejam os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária realizados na ordem de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, sendo proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim, de sorte que é necessário haver prévia dotação orçamentária suficiente para a satisfação integral de todos os pagamentos que devem ser realizados em 2026. Considerando que os tribunais de contas, além da distribuição de fiscalizar a aplicação de recursos públicos e o cumprimento das obrigações judiciais pelos entes públicos, podendo recomendar medidas corretivas e sancionar gestores públicos que se omitam no pagamento regular de precatórios ou descumpram as normas constitucionais. Considerando que a correta execução do regime de precatórios, tanto o regime geral previsto na Constituição Federal quanto o regime especial previsto no ADCT, contribuem para a efetividade da justiça e o respeito aos direitos dos cidadãos. Considerando que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná disponibiliza no endereço eletrônico todas as informações necessárias para a correta aferição dos valores devidos pelos municípios paranaenses a título de precatórios judiciais, cujo montante deverá ser incluído nas dotações orçamentárias correspondentes no projeto de lei orçamentária anual a ser votado no exercício de 2025, para vigência no exercício de 2026, bem como a legislação correlata, que se encontra acessível no endereço eletrônico. Considerando o teor do relatório de análise técnica número 04 de 2025, publicado pelo Ministério Público de Contas do Estado do Paraná em 22 de setembro de 2025, que apresenta um estudo sobre a gestão do controle e pagamentos dos precatórios judiciais por parte dos poderes executivo e legislativo municipais do Estado do Paraná no ano de 2025,
e evidencia fragilidades e inconsistências na administração dos requisitórios municipais, cujas correlações podem contribuir significativamente para a otimização do planejamento orçamentário, para a agilidade nos pagamentos e para a melhoria da transparência e do controle. Considerando que a não observância dos preceitos constitucionais e legais referidos nesta recomendação, assim como o seu não atendimento, além de caracterizar ato tipificado no Decreto-Lei nº 2201 de 1967, pode redundar em responsabilidades dos agentes públicos, mediante representação e ou tomada de contas extraordinárias, a ser proposta perante o Tribunal de Contas do Estado. Recomenda-se aos gestores públicos municipais e às autoridades responsáveis pela gestão dos precatórios no âmbito dos municípios do Estado do Paraná, bem como os integrantes dos parlamentos municipais responsáveis pela aprovação das leis orçamentárias, em especial na LDO de 2026 e LOA de 2026, que observem rigorosamente as normas constitucionais, infraconstitucionais e regulamentares aplicáveis ao regime de precatórios, adotando todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento integral das decisões judiciais, a regularidade nos pagamentos e a preservação da ordem cronológica, em respeito aos princípios da moralidade, eficiência e transparência na administração pública, e, em especial, 1. Ao prefeito municipal, providenciar a relação de precatórios de regime geral em arquivo Excel, contendo a ordem sequencial cronológica, o número do processo, a data de protocolização na prefeitura e o nome do beneficiário e o valor do precatório. Contemplar na proposta de lei orçamentária de 2026 a ser encaminhada ou já encaminhada à Câmara Municipal a totalidade dos precatórios de natureza geral que deverão ser pagos no exercício de 2026, bem como das obrigações decorrentes de requisições de pequeno valor, RPV. Encaminhar a este Ministério Público de Contas no prazo de 30 dias após a publicação da lei orçamentária para o e-mail a relação de precatórios citada no item 1 e a lei orçamentária de 2026, cujo formato do artigo permita pesquisa textual com a indicação da página e realce do item que contempla a totalidade dos precatórios de regime geral e demais obrigações decorrentes de requisições de pequeno valor, RPV. 2. Ao Procurador-Geral do Município e ao Controlador Interno do Município. Considerando as particularidades de suas respectivas atuações, prestar a devida assistência ao chefe do Poder Executivo, informando-lhe eventuais causas suspensivas ou interruptivas dos pagamentos, bem como certificar a exatidão das dotações orçamentárias correspondentes, como suficientes aos pagamentos de precatórios e obrigações decorrentes de requisições de pequeno valor, RPV. Ao presidente e membros da Comissão de Orçamento e Finanças, ou congênere, fazer em seus pareceres em item específico a análise pormenorizada dos valores totais dos precatórios de regime geral para com os valores constantes da proposta de lei orçamentária, destacando a sua suficiência ou insuficiência quanto ao seu regime de cumprimento. 2. Aferir em seus pareceres se houve a adequada previsão orçamentária para fazer frente às obrigações decorrentes de requisições de pequeno valor, RPV. Disponibilizar o parecer sobre a proposta de lei orçamentária no portal da Câmara Municipal na internet em até 5 dias após a aprovação do mesmo pela comissão, cujo formato do artigo permita pesquisa textual. Ao presidente da Câmara Municipal, incluir em pauta a proposta de lei orçamentária para o exercício de 2026 apenas se contemplar a totalidade dos créditos necessários para o pagamento de precatórios de regime geral e obrigações decorrentes de requisições de pequeno valor, RPV, ratificando tal ato através de certidão. Instruir o processo legislativo de análise da proposta da lei orçamentária com a relação integral de todos os precatórios de regime geral do município, contendo ordem cronológica, número do processo e valores respectivos, confirmando tal ato através de certidão. Disponibilizar essa recomendação administrativa em sua íntegra aos demais vereadores, bem como incluir em seu portal na internet, além de fazer a sua leitura na próxima sessão ordinária. Encaminhar a este Ministério Público de Contas no prazo de 5 dias após a inclusão em pauta da proposta de lei orçamentária para o e-mail citado.
A comprovação por meio de certidão de que cópia desta recomendação administrativa foi disponibilizada para todos os vereadores. A comprovação por meio de link da inclusão desta recomendação administrativa no portal da Câmara Municipal na internet, disponibilizado no corpo do e-mail ou em certidão cujo formato do arquivo permita pesquisa textual. A comprovação por meio de certidão de que esta recomendação administrativa foi lida em sessão ordinária logo após o seu recebimento. A comprovação da publicação no portal da Câmara Municipal na internet do parecer da Comissão de Orçamentos e Finanças ou congênere através do link disponibilizado no corpo do e-mail ou em certidão cujo formato do artigo permita pesquisa textual. Ao prefeito municipal, ao presidente e membros da Comissão de Orçamento e Finanças ou congênere, ao presidente da Câmara Municipal, aos vereadores e servidores municipais envolvidos. Mantenham absoluto sigilo das informações pessoais de credores de precatórios de quaisquer espécies, inclusive de valores a serem recebidos, tomando as providências necessárias para evitar a exposição de tais credores. Observe estritamente o disposto da Lei 13.709 de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Publique-se. Curitiba, 10 de novembro de 2025. Gabriel Guileger, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Ofício número 218 de 2025. Guaporema, Paraná, 10 de novembro de 2025. Excelentíssima Senhora Silmara Lúcia Barranco Pouzin Ribeiro, Presidente da Câmara de Vereadores. Excelentíssima Senhora, vimos a presença de Vossa Excelência e dos ilustres vereadores que compõem essa egrégia Câmara Municipal apresentar o projeto de lei número 34 de 2025, que dispõe sobre a desafetação de bem público de uso comum do povo, denominada Praça F, bem como a área denominada de repartição pública, para serem declaradas de uso dominicial. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a justificativa do referido projeto de lei, no sentido em que as mesmas façam parte integrante dos projetos de lei ora apresentados. Renovando meus votos de reiterada estima, agradeço antecipadamente o sempre pronto atendimento desta colenda Casa de Leis. Atenciosamente, Gilberto Castiglione, Prefeito Municipal. Justificativa. Excelentíssima Senhora Presidente e ilustríssimos senhores vereadores. Submetemos à deliberação de Vossa Excelência e dos demais vereadores o incluso projeto de lei orçamentária que objetiva a aprovação por esta Câmara de Vereadores sobre a desafetação de bem público de uso comum do povo, denominada Praça F, bem como a área denominada de repartição pública, para serem declaradas de uso dominicial. Neste ínterim, destaca-se que os bens públicos são classificados em três espécies, consoante se desprende da Lei Orgânica Municipal, artigo 11, e do artigo 99 do Código Civil Brasileiro. A. Os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. B. Os de uso especial, bem tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias. C. Os dominiciais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, bem como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Diante disso, os bens de uso comum do povo, praças e os de uso dominiciais, móveis, imóveis, corpóreos ou incorpóreos, bem como públicos com destinação específica, sendo impossível sua concessão de uso enquanto conservarem essa qualificação. Noutras palavras, são considerados afetados, pois encontram-se vinculados a um destino ou fim público. Entretanto, é possível que um bem não afetado passe para a categoria de bem afetado e que um bem afetado passe para a classe de bem não afetado. Isso ocorre pelos fenômenos da afetação e desafetação instituídos de direito administrativo. A afetação é o ato ou fato por meio do qual um bem, outrora não vinculado a nada dominical, passa a sofrer destinação com sua vinculação a um fim público, ou seja, é a preposição de um bem a um dado destino, podendo ser ele relacionado a uso comum ou a uso especial.
Já essa desafetação é o ato ou fato através do qual um bem, antes vinculado ao uso comum ou ao uso especial, tem subtraída a sua destinação pública. Em suma, quando o bem público passa de uso comum ou especial para domiciliar, temos uma desafetação. Por fim, salienta-se a gestão eficiente dos bens públicos consubstanciado no princípio da eficiência, não admite que o gestor, por inércia administrativa, diante de uma realidade em que uma considerável parcela de bens públicos apresente situação de inexistência de fruição econômica ou social, abdique de tomar providências no sentido de garantir fruição social do bem, que é o caso deste projeto de lei. Diante do exposto, entendemos que a aprovação desta proposta é medida de justiça, razoabilidade e interesse público, motivo pelo qual, nos termos que dispõe o parágrafo 1º do artigo 51 da Lei Orgânica Municipal, solicitamos o apoio dos nobres vereadores para sua aprovação, que, considerando a natureza da matéria, solicitamos sua tramitação em regime de urgência. É a justificativa. Gabinete do Prefeito Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, aos 10 dias de novembro do ano de 2025. Gilberto Castiglione, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Municipal número 34 de 2025. Ementa. Autoriza o poder público a desafetar um bem público de uso comum do povo, denominada Praça F, e a área denominada repartição pública, para serem declaradas de uso domiciliar, na forma de lei orgânica do município e da outras providências. Gilberto Castiglione, Prefeito Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, submete para apreciação da Câmara Municipal o presente projeto de lei. Artigo 1. Fica em razão do interesse público desafetado o bem público de uso comum do povo, denominada Praça F, da matrícula número 35.840, medindo área de 4.800 metros quadrados, com as seguintes divisas e confrontações. Testada Norte, confrontando com parte do lote 8 da quadra 46, na distância de 20 metros, confrontando com parte do lote 14 da quadra 47, na distância de 20 metros, confrontando com a rua Piauí, na distância de 20 metros. Testada Leste, confrontando com o lote 12 da quadra 47, na distância de 30 metros, confrontando com o lote de repartição pública da quadra 58, na distância de 30 metros, confrontando com a rua Francisco Urbano da Silva, na distância de 20 metros. Testada Sul, confrontando com parte do lote 13 da quadra 58, na distância de 20 metros, confrontando com parte do lote 6º, na quadra 57, na distância de 20 metros, confrontando com a rua Piauí, na distância de 20 metros, e atestado Oeste, confrontando com o lote 4 da quadra 57, na distância de 30 metros, e confrontando com o lote 10 da quadra 46, na distância de 30 metros, confrontando com a rua Francisco Urbano da Silva, na distância de 20 metros, conforme memorial descritivo, mapa, anexos e matrícula, que fazem parte integrantes desta lei. Artigo 2º. Fica em razão do interesse público desafetado o bem público denominado repartição pública, da matéria número 35.839, medindo área de 2.400 metros quadrados da quadra número 58 da planta oficial da cidade de Guaporema, nesta comarca de Cidade Gaúcha, com as seguintes divisas e confrontações. Com uma distância de 80 metros, confrontando com a rua Francisco Urbano da Silva, lado direito, com uma distância de 30 metros, confrontando com a rua Ceará, lado esquerdo, com uma distância de 30 metros, confrontando com a Praça F, e fundos, com uma distância de 72 metros, confrontando com o lote B, e com uma distância de 8 metros, confrontando com parte do lote C, conforme memorial descritivo, mapa, anexos e matrícula, que fazem partes integrantes desta lei. Artigo 3º. As áreas desafetadas do bem comum denominada Praça F, da matrícula 35.840, com área de 4.800 metros quadrados, que trata o artigo 1º desta lei, bem como a área denominada repartição pública da matrícula 35.839, com área de 2.400 metros quadrados, que trata o artigo 2º desta lei. Consequentemente, passarão a ser declaradas bens de uso domiciliar.
Artigo 4º. Fica incorporado ao patrimônio do município de Guaporema, Estado do Paraná, os bens declarados que passarão a serem de usos dominiciais, descritos nos artigos 1 e 2 desta lei. Artigo 5º. O município de Guaporema, Estado do Paraná, deverá efetuar no cartório de registro imóveis todos os trâmites necessários a fim de averbar a área desafetada e competente registro dos lotes urbanos ora criados. Artigo 6º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta do orçamento do município de Guaporema, Estado do Paraná. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, aos 10 de novembro do ano de 2025. Gilberto Castiglione, Prefeito Municipal. Senhora Presidente, passo a palavra à leitura para o segundo secretário. Justificativa ao projeto de lei número 03 de 2025. É de amplo conhecimento que a Câmara Municipal de Guaporema não dispõe da sede própria, exercendo suas atividades em espaço cedido pelo Poder Executivo Municipal. Tal situação revela-se insatisfatória, uma vez que as instalações atuais são precárias e inadequadas para o pleno desempenho das funções legislativa e administrativa dessa Casa de Leis. O local, além de limitado, não comporta o público que deseja acompanhar as sessões plenárias, restringindo a participação popular e comprometendo a transparência dos trabalhos legislativos. Soma-se a isso a inexistência de um ambiente apropriado para a guarda e preservação dos documentos legislativos e administrativos, muitos dos quais possuem valor histórico, contábil e sigiloso, e que reforça a urgência de uma solução definitiva. Dessa forma, a aprovação do presente projeto de lei configura-se como medida de relevante interesse público e institucional, representando um passo decisivo rumo à concretização da sede própria da Câmara Municipal de Guaporema, um antigo anseio desta casa e de população que ela representa. Com a aquisição do terreno, ora proposta, o Poder Legislativo poderá iniciar a construção de uma sede moderna, funcional e acessível, capaz de atender adequadamente às demandas da administração legislativa e de promover maior integração com a comunidade guaporamense. Diante do exposto, solicita-se o apoio e a aprovação dos nobres vereadores e presente proposição em prol do fortalecimento do Poder Legislativo Municipal e do aprimoramento dos serviços prestados à população. Edifício da Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, aos 3 dias do mês de novembro do ano de 2025. Silmara Lúcio Barranco Pozin Ribeiro, presidente. William T. Adorne, vice-presidente. Fernando Vitória Siqueira Zolim, primeiro secretário. Júlio Henrique Vieira Macedo, segundo secretário. Projeto de lei número 03 de 2025. Emenda. Autoriza a aquisição do imóvel urbano destinado à construção de nova sede da Câmara Municipal de Guaporema e da outras providências. A mesa diretiva da Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, apresentou o presente projeto e o plenário aprovou. E eu, Gilberto Castiglione, na qualidade de prefeito municipal, sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Guaporema autorizada a adquirir com recursos próprios consignados em seu orçamento o imóvel urbano situado na Avenida Padre Evaldo Feudal, neste município, registrado sob a matrícula número 13.541 do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Cidade Gaúcha, Paraná, de propriedade de Francisco Donizete Pessinato e Claudineia Regina Restilode Pessinato, destinado à construção de nova sede do Poder Legislativo Municipal. Artigo 2º.
A aquisição do imóvel será realizada mediante processo administrativo de inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 74, inciso 5º da Lei nº 14.133, de 2021, devidamente instruído com avaliação prévia e justificativa de preço. Artigo 3º. O pagamento do preço será efetuado diretamente pela Câmara Municipal de Guaporema aos proprietários do imóvel, conforme o cronograma e condições estabelecidas no respectivo contrato administrativo. Artigo 4º. A formalização da aquisição por meio de escritura pública de compra e venda será lavrada em nome do município de Guaporema, na qualidade de pessoa jurídica titular do patrimônio municipal, competindo ao chefe do Poder Executivo Municipal. Assinatura da escritura em cumprimento ao disposto nesta lei, após a conclusão do processo administrativo realizado pela Câmara. Artigo 5º. O imóvel adquirido integrará o patrimônio do município, ficando de modo vitalício sobre a posse, uso e administração da Câmara Municipal de Guaporema, exclusivamente para fins de construção e funcionamento de sua sede administrativa e plenária. Artigo 6º. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão à conta de dotação orçamentária própria da Câmara Municipal de Guaporema, constante da Lei Orçamentária Anual vigente, com observância das normas em execução orçamentárias e financeira. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário. Edifício da Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, aos 10 dias de novembro do ano de 2025. Silmara Lúcia Barranco Pozinho Ribeiro, presidente. William Theodorne, vice-prefeito. Fernanda Vitória Siqueira Zolim, primeira secretária. Júlio Henrique Vieira Macedo, segundo secretário. Peço à primeira secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões referente ao projeto de lei 22, 32, 34, iniciativa do Executivo Municipal, e do projeto 03, iniciativa do Legislativo Municipal, assim como a apresentação e leitura do requerimento 24 para a quebra de exigências regimentais para o fim de votação em 2 turnos dos projetos de lei 03, iniciativa do Legislativo Municipal, e 32 e 34, de iniciativa do Executivo Municipal. Sala das comissões. Comissão número 1, Justiça e Redação. Projeto de lei número 3 de 2025. Parecer número 32 de 2025. Iniciativa do Legislativo Municipal. Relatório. Trata-se de projeto de lei apresentado pela Mesa Diretiva da Câmara Municipal de Guaporema, que autoriza a aquisição de imóvel urbano situado na Avenida Padre Evaldo Feldhaus, matrícula número 13.541, de propriedade de Francisco Donizete Pecinato e Cláudia Regina Restilode Pecinato, destinada à construção da nova sede de Poder Legislativo Municipal. Voto do relator. Após analisar o presente projeto de lei número 3 de 2025, de 3 do 11 de 2025, entendo que o mesmo está correto em sua redação, pois vem acompanhada de justificativa escrita. Não há informação de que exista proposição que guarde identidade e semelhança em trâmite, estando em conformidade com os artigos 111 e 154, inciso 1 do Regimento Interno. Quanto à técnica legislativa, em primeira análise, está adequadamente redigida, inexistindo óbice à sua tramitação. A competência legislativa e a iniciativa foram atendidas. Não foi extrapolada a competência de outros entes e a proposta foi apresentada pela mesa diretiva da Câmara Municipal, autoridade com direito à iniciativa conforme artigo 50, parágrafo 3, combinado com o artigo 30, 5º da Lei Orgânica Municipal. O projeto é motivado pelo interesse público, princípio previsto no artigo 37, caput da Constituição Federal, e respeita as normas locais de planejamento urbano e o uso solo,
e uso do solo, lei orgânica do plano diretor, sendo totalmente constitucional. O projeto de lei prevê que a aquisição será realizada com recursos próprios consignados no orçamento da Câmara Municipal, mediante processo administrativo de inexigibilidade de licitação, com base no artigo 74, inciso 5º da Lei nº 14.133, de 2021, nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. A formalização da compra será realizada por escritura pública de compra, venda e venda lavrada em nome do município, na forma do artigo 4º, cabendo ao prefeito municipal a assinatura do ato, ficando o bem afeto ao uso e à administração da Câmara Municipal. A aquisição de imóveis pelo poder público depende de autorização legislativa, nos termos do artigo 17, inciso 1, a linha B da Lei nº 8.666, de 93, ainda aplicável subsidiariamente, e do artigo 74, inciso 5º, da Lei nº 14.133, de 2021, que admite inexigibilidade de licitação quando houver impossibilidade de competição, como ocorre em aquisições de imóveis cujas características de localização e conveniência tornem necessária a escolha de determinado bem, sendo este o caso do terreno objeto deste projeto. O presente projeto representa reais vantagens ao município de Guaporema e ao Poder Legislativo, pois a Câmara, até a presente data, não possui uma sede própria. Parecer da Comissão. Nós, membros da Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, deliberamos o presente projeto de lei número 3 de 2025, de 3/11 de 2025. O relator Irineu Dias de Paula votou pela tramitação e foi acompanhado em seu voto pela presidente Fernanda Vitória Siqueira Zolim e pelo membro Júlio Henrique Vieira Macedo, os quais concordamos pela admissibilidade do projeto na forma do artigo 54, inciso 1 do Regimento Interno, reconhecendo por unanimidade como atendidos os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa. Emitimos parecer pela tramitação regimental da proposição. É o parecer. Guaporema, 10 de novembro de 2025. Fernanda Vitória Siqueira Zolim, presidente. Júlio Henrique Vieira Macedo, membro. E Irineu Dias de Paula, relator. Sala das Comissões. Comissão número 2, Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 3 de 2025. Parecer número 27 de 2025. Iniciativa do Legislativo Municipal. Relatório. Trata-se de projeto de lei apresentado pela mesa diretiva da Câmara Municipal de Guaporema, que autoriza a aquisição de imóvel urbano situado na Avenida Padre Valdo Feldhaus, matrícula número 13.541, de propriedade de Francisco Donizete Pecinato e Cláudia Regina Reschlode Pecinato, destinado à construção da nova sede do Poder Legislativo. Voto do relator. No tocante ao que esta comissão visa analisar, com relação à compra do terreno, já foi aprovada a dotação orçamentária para este fim, através da aprovação da Lei Municipal número 1172 de 2025, de 15 de outubro de 2025. Nesta lei recente aprovada, esta Casa de Leis autorizou que fosse aberto crédito suplementar e especial e feita a transposição no valor de R$ 180 mil junto ao Poder Legislativo para aquisição de imóveis. Portanto, a dotação orçamentária já está aprovada e garantida para fins de pagamento do imóvel objeto deste projeto, cuja construção trará benefícios à população local e aos servidores do Legislativo. Diante disso, levando em conta os aspectos inerentes a esta comissão, esta relatoria manifesta-se pela admissibilidade e tramitação do projeto. Parecer da comissão. Nós, membros da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Guaporema, deliberamos o presente projeto de lei número 3 de 2025, de 3/11 de 2025. O relator Wagner Marques Vieira votou pela tramitação e foi acompanhado no seu voto pelo presidente Elton Augusto Parazzi Castiglione e pelo membro William T. Adorni, os quais concordamos pela admissibilidade do projeto na forma do artigo 55, 1 do Regimento Interno, reconhecendo por unanimidade como atendidos os aspectos econômicos e financeiros. Emitimos parecer pela tramitação regimental da proposição. É o parecer Guaporema, 10 de novembro de 2025. Elton Augusto Parazzi Castiglione, presidente. Wagner Marques Vieira, relator. William T. Adorni, membro. Sala das Comissões. Comissão número 1, Justiça e Redação. Projeto de Lei Municipal número 22 de 2025. Parecer número 29 de 2025. Iniciativa do Executivo Municipal. Relatório. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do Executivo Municipal que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2026. Voto do relator.
Após analisar o presente projeto de lei número 22 de 2025, de 25/8/2025, na forma do artigo 108, inciso 3, parágrafo 6º da Lei Orgânica Municipal, entendo que está correta em sua redação. O projeto foi apresentado com justificativa escrita e não há proposição em trâmite que guarde identidade e semelhança com a pretendida no projeto, estando em conformidade com o artigo 154, inciso 1 do Regimento Interno. Quanto à técnica legislativa, em primeira análise, a proposição está adequadamente redigida, inexistindo óbice à sua tramitação. A competência legislativa municipal e a iniciativa do Executivo para esse projeto foi atendida. Não foi extrapolada a competência de outros entes. O projeto foi apresentado pelo prefeito, que possui competência privativa, competindo à Câmara a deliberar, na forma do artigo 31, combinado com o artigo 109, parágrafo 1º, incisos 1 e 2, todos da Lei Orgânica Municipal. Analisando os quadros apresentados no corpo do texto do projeto, percebe-se que o valor global da receita corrente no orçamento municipal está fixado em R$ 36.009.470, compreendido entre a arrecadação de impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições, receita patrimonial e transferências correntes. O projeto apresenta no artigo 3º a estrutura orçamentária do município, discriminando as despesas com orçamento fiscal, destinado aos órgãos da administração direta e indireta, no valor de R$ 26.835.870, e o orçamento da Seguridade Social, abrangendo as áreas de saúde e assistência social, no valor de R$ 9.173.600. Ademais, discrimina as despesas tanto por órgãos como por função, subfunção e por despesas correntes de capital e reserva de contingência. Por fim, traz ainda a possibilidade de se abrir, no curso da execução deste orçamento, créditos adicionais, suplementares e especiais para alterar o orçamento de acordo com a necessidade decorrente de arrecadação e novas fontes de recursos. O projeto está em consonância com a LDO, PPA e com a Constituição Federal, na medida em que atende e respeita todas as exigências constitucionais relacionadas aos percentuais a serem preservados para custear a educação, saúde, Fundeb, reserva de contingência, pagamento de precatórios judiciais e do U10º a ser repassado para o Poder Legislativo. Essa relatoria entende que o projeto está pronto para ser colocado em plenário. Parecer da comissão. Nós, membros da Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, deliberamos o presente projeto de lei número 22 de 2025, de 29/9/2025. O relator Irineu Dias de Paula votou pela tramitação da proposição e foi acompanhado em seu voto pela presidente Fernanda Vitória Siqueira Zolim e pelo membro Júlio Henrique Vieira Macedo, os quais concordaram pela admissibilidade do projeto na forma do artigo 54, inciso 1 do Regimento Interno, reconhecendo por unanimidade como atendidos os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa. Emitiram parecer pela tramitação regimental da proposição, eis que a constitucionalidade e a admissibilidade restaram totalmente comprovadas. Requeremos um parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. É o parecer Guaporema, 10 de novembro de 2025. Fernanda Vitória Siqueira Zolim, presidente. Irineu Dias de Paula, relator. Júlio Henrique Vieira Macedo, membro. Sala das Comissões. Comissão número 2, Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 22 de 2025. Parecer número 26 de 2025. Iniciativa do Executivo Municipal. Relatório. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do Executivo Municipal que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2026. Voto do relator. O presente projeto de lei estima a receita e fixa a despesa do município de Guaporema para o exercício financeiro de 2026 no montante total de R$ 36.009.470. Foi analisada toda a discriminação das despesas no corpo do texto do projeto e nos anexos, e restou evidenciado que atende plenamente às vinculações constitucionais mínimas e aos limites de repasse e gastos previstos na Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal, LC número 101 de 2000, e na Lei número 4.320 de 1964. Educação. A Constituição Federal, artigo 212, determina que os municípios devem aplicar, no mínimo, 25% da receita resultante de impostos e transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino, ou seja, R$ 9.482.262,50. Foi orçado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura R$ 7.190.850,
para mais despesas vinculadas à função educação, subfunções 361, 365, 366, 367 e transporte escolar 782, R$ 6.564.850, demonstrando que o município cumpriu e superou o limite da exigência constitucional. Saúde. A Constituição Federal, com regulamentação pelo artigo 7º da Lei Complementar número 141 de 2012, exige que os municípios apliquem no mínimo 15% da receita de impostos e transferências em ações e serviços públicos de saúde, ou seja, R$ 5.689.357,50. Foi orçado pela Secretaria Municipal de Saúde, Orçamento da Seguridade Social, R$ 7.926.600 e o orçamento fiscal, no orçamento fiscal, R$ 319.020, totalizando R$ 8.245.620, demonstrando que o município cumpriu e superou o limite da exigência constitucional. Fundeb. Foi previsto e resguardado no montante para aplicação dos recursos da formação do Fundeb, conforme artigo 26 da Lei nº 14.113 de 2020, no total de R$ 5.789.200, demonstrando que o município cumpriu a exigência legislativa. Reserva de contingência. Restou previsto o valor de R$ 70.000 a título de reserva de contingência, conforme artigo 5º, inciso 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, garantindo recursos para riscos fiscais e passivos contingentes, demonstrando que o município cumpriu a exigência legislativa. Precatórios e requisições de pequeno valor. No projeto, restaram previstos recursos para pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor em sentenças judiciais no valor de R$ 233.000, demonstrando que o município cumpriu a exigência constitucional. Do 10º, no artigo 29-A da Constituição Federal, fixa o limite máximo da despesa total do Poder Legislativo Municipal em 7% para municípios como Guaporema. O valor a ser repassado para o Legislativo Municipal é o total de R$ 2.034.000, demonstrando que o município cumpriu a exigência constitucional. Constata-se ainda que o projeto contempla a aplicação dos percentuais mínimos constitucionais nas áreas obrigatórias. Diante disso, levando em conta os aspectos inerentes a essa comissão, essa relatoria manifesta-se pela admissibilidade e tramitação do projeto. Parecer da comissão. Nós, membros da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Guaporema, deliberamos o presente projeto de lei número 22 de 2025, de 25/8 de 2025. O relator, Wagner Marques Vieira, votou pela tramitação e foi acompanhado em seu voto pelo presidente Elton Augusto Parazzi Castiglione e pelo membro William Theodorn, os quais concordamos pela admissibilidade do projeto na forma do artigo 54.1 do Regimento Interno, reconhecendo por unanimidade como atendidos os aspectos econômicos e financeiros. Emitimos parecer pela tramitação regimental da proposição. É o parecer Guaporema, 10 de novembro de 2025. Elton Augusto Parazzi Castiglione, presidente. Wagner Marques Vieira, relator. William Theodorn, membro. Sala das comissões. Comissão 1, Justiça e Redação. Projeto de lei número 32 de 2025. Parecer número 30 de 2025. Iniciativa do Executivo Municipal. Relatório. Trata-se de projeto de lei que dispõe a reformulação dos benefícios da política pública de assistência social no âmbito do município de Guaporema, Paraná. Voto do relator. Após analisar o presente projeto de lei número 32 de 2025, de 31/10 de 2025, entendo que o mesmo está correto em sua redação, pois vem acompanhada de justificativa escrita. Não há informação de que exista proposição que guarde identidade e semelhança em trâmite, estando em conformidade com os artigos 111 e 154, inciso 1 do Regimento Interno. O que existe é que a Lei Municipal número 779 de 2016, que está em vigor, a qual se pretende revogação através deste projeto. Quanto à técnica legislativa, em primeira análise, está adequadamente redigida, inexistindo óbice à sua tramitação. A competência legislativa e a iniciativa foram atendidas. Não foi extrapolada a competência de outros entes e a proposta foi apresentada pelo prefeito municipal. A autoridade, com iniciativa conforme artigo 7º, inciso 1, artigo 8º, inciso 2, artigo 30, inciso 10º e artigo 135, todos da Lei Orgânica Municipal. A matéria já foi aprovada anteriormente por esta Casa de Leis e, como a lei anterior está defasada, pois houveram mudanças relacionadas aos próprios benefícios e formas de concessão, com outros requisitos e exigências,
como é o caso do CAD único, que não existia, e agora é uma realidade que precisa ser seguida e exigida. Por outro lado, a lei anterior trazia valores em seus artigos, o que limitava a concessão dos auxílios, o que foi retirado neste novo texto legal. O projeto pretende conceder à população mais vulnerável do município os benefícios descritos no artigo 5º e seus incisos 1 e 9º, sendo totalmente correta a colocação de requisitos a serem cumpridos pelos beneficiários, para que não se estenda às pessoas que não necessitem e não se enquadrem. A Constituição Federal e a Lei Orgânica estabelecem que é dever do município regulamentar e criar programas de assistência social para atender as pessoas mais carentes do município, e este projeto é totalmente constitucional e supre as necessidades da população local. Parecer da Comissão. Nós, membros da Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, deliberamos o presente projeto de lei número 32 de 2025, de 31/10 de 2025. O relator Irineu Dias de Paula votou pela tramitação e foi acompanhado em seu voto pela presidente Fernanda Vitória Siqueira Zolim e pelo membro Júlio Henrique Vieira Macedo, nos quais concordamos pela admissibilidade do projeto, na forma do artigo 54, inciso 1 do Regimento Interno, reconhecendo por unanimidade como atendidos os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa. Emitimos parecer pela tramitação regimental da proposição. É o parecer Guaporema, 10 de novembro de 2025. Fernanda Vitória Siqueira Zolim, presidente. Júlio Henrique Vieira Macedo, membro. Irineu Dias de Paula, relator. Sala das comissões. Comissão número 1. Justiça e Redação. Projeto de lei número 34 de 2025. Parecer número 31 de 2025. Iniciativa do Executivo Municipal. Relatório. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo Municipal que autoriza a desafetação de bens públicos de uso comum do povo, consistentes em uma área denominada Praça F e outra denominada Repartição Pública, para que passem à categoria de bens dominiciais, conforme previsto na Lei Orgânica do Município e demais legislações aplicáveis. Voto do relator. Após analisar o presente projeto de lei número 34 de 2025, de 10/11 de 2025, entendo que o mesmo está correto em sua redação, pois vem acompanhado de justificativa escrita. Não há informação de que exista proposição que guarde identidade e semelhança em trâmite, estando em conformidade com os artigos 111 e 154, inciso 1 do Regimento Interno. Quanto à técnica legislativa, em primeira análise, está adequadamente redigida, inexistindo óbice a sua tramitação. A competência legislativa e a iniciativa foram atendidas. Não foi extrapolada a competência de outros entes e a proposta foi apresentada pelo prefeito municipal. Autoridade com iniciativa conforme o artigo 7º, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal. O Código Civil, em seu artigo 99, traz a classificação dos bens públicos em 3 espécies: bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais. E o artigo 100 estabelece que os bens públicos só perdem essa qualidade nos casos e na forma que a lei dispuser. Assim, a desafetação exige lei autorizativa específica de iniciativa do Poder Executivo, sendo este o objeto deste projeto, fato que foi muito bem esclarecido na justificativa do projeto. O projeto é motivado pelo interesse público, princípio previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal, e respeita as normas locais de planejamento urbano e uso do solo, Lei Orgânica do Plano Diretor, sendo totalmente constitucional. Parecer da Comissão. Nós, membros da Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, deliberamos o presente projeto de lei número 34 de 2025, de 10/11 de 2025. O relator Irineu Dias de Paula votou pela tramitação e foi acompanhado em seu voto pela presidente Fernanda Vitória Siqueira Zolim e pelo membro Júlio Henrique Vieira Macedo, os quais concordamos pela admissibilidade do projeto na forma do artigo 54, inciso 1 do Regimento Interno, reconhecendo por unanimidade como atendidos os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa. Emitimos parecer pela tramitação regimental da proposição. É o parecer Guaporema, Paraná, 10 de novembro de 2025. Fernanda Vitória Siqueira Zolim, presidente. Irineu Dias de Paula, relator. Júlio Henrique Vieira Macedo, membro. Excelentíssimos vereadores que compõem o plenário desta Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná. Requerimento número 24 de 2025. Zilmara Lúcia Barranco Pouso Ribeiro, vereadora com assento nesta Casa de Leis, no uso de minhas atribuições legais, na qualidade de presidente deste Legislativo, com fulcro no disposto do artigo 92, parágrafo 2º e artigo 141, inciso 2º, parágrafo 2º do Regimento Interno,
vem respeitosamente a presença de Vossas Excelências para requerer, após discussão e votação deste requerimento pelo plenário, que os projetos de lei municipal 03 de 2025, de iniciativa do Legislativo Municipal, e projetos de lei municipal número 32 de 2025 e 34 de 2025, de iniciativa do Executivo Municipal, sejam discutidos e deliberados pelo plenário em primeiro turno em uma sessão ordinária e logo após em segundo turno em uma sessão extraordinária, dispensão das exigências regimentais exigidas pelo artigo 99 do Regimento Interno, que exige a convocação com antecedência mínima de 2 dias de antecedência, bem como a exigência regimental do artigo 160 do Regimento Interno, que exige o interstício mínimo de 24 horas entre 2 turnos, com fundamento no artigo 92, parágrafo 2º do Regimento Interno, que traz a hipótese de dispensa. Termos em que pede-se deferimento, Sala de Sessões da Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, aos 10 dias do mês de novembro do ano de 2025. Silmara Lúcia Barranco Pouso Ribeiro, presidente do Legislativo. Abro a palavra para os vereadores inscritos. Vereador Irineu. Senhora Presidente e demais pessoas aqui presentes, o povo que nos acompanha pela rede social, meu boa noite a todos. Senhora Presidenta, venho a essa tribuna, primeiramente agradecer a Deus e parabenizá-lo, a Vossa Excelência, que empenhou para a construção da nova sede da Câmara, aonde a gente foi contemplado no início da conversa de 1,5 milhão pelo deputado Beto Richa, e aonde teve falando de 1.200.000, mas graças a Deus nós tivemos, já está no portal de prioridade, 1.579.103 R$1,59. Então, tenho aqui agradecer primeiramente a Deus e o empenho de todos por essa conquista, principalmente a Vossa Excelência, juntamente com a assessoria do deputado Beto Richa, que conseguiu isso também. Quero aqui também possibilidade de um ofício também ao prefeito, parabenizando também que ele teve também empenhado nessa conquista também, todos aqueles de uma forma ou de outra, que teve, e se Deus quiser vai ser concretizado a sede da Câmara Municipal do nosso município. Quero também aqui saber como que está o convênio ou concedido de comodato ou não, a nossa piscina que tanto foi e vai ser falado ali onde é o clube da piscina, que o município foi concedido e já teve aqui também pelo vereador Ismael Garcia, sobre a piscina para fisioterapia também, que estava, não sei que ponto que está, e para a sociedade também, e o município tem assim muita prioridade, muita coisa para fazer lá, para a população de Serventia, e ver que ponto que está também. Quero aqui também ver, já vai fazer 1 ano também, a situação do barracão. Barracão, não só o que foi construído novo, mas o barracão, mas igual é conhecido do Nilo, se estava fazendo reforma e para quando que vai passar para o pessoal que está tanto precisando. E também queria saber como que está também, já está suprido a contratação do pessoal que passou do concurso público, veio a essa Casa de Lei para abrir vaga, foi aberta,
se essas vagas já foi preenchida ou não, mas aí queria saber que ponto que está também. Era o que eu tinha para hoje, tenho dito. Passo a presidência para o meu vice para que eu possa fazer uso da palavra. Aceito e permito. Boa noite a todos, vereadores, doutora Jaqueline, doutor Tiago, aos que se fazem presente e aos que nos assistem pela rede social. Hoje venho mais uma vez a essa tribuna relatar sobre a saúde, onde essa semana tivemos aí várias reclamações dos pacientes por procurar atendimento e não ter um médico para fazer as consultas, sendo que um estava de férias e outra doente, estava de atestado. Foram vários deles ao hospital e voltaram para casa sem o atendimento. Então, a gente solicita aí que, quando isso vier a acontecer, que o setor responsável solicite aí um médico plantonista para estar vindo ao nosso município suprir aí a demanda dos atendimentos dos nossos pacientes, para que isso não aconteça novamente. O paciente precisar de atendimento e não ser respondido. E outra coisa também é sobre medicamentos de uso contínuo, que várias pessoas ainda continuam reclamando que está precisando do remédio e não está tendo. E a maioria deles não tem condições de vir a comprar. Então, que seja analisado aí, certo, ver o que está acontecendo para suprir a demanda aí na área da saúde. E sobre uma resposta que veio semana passada sobre as câmeras na escola, onde, quando eu solicitei, não foi para gerar polêmica, e sim para que todos viessem a trabalhar aí com tranquilidade e segurança. Não foi dito em momento algum de liberar aí acesso às imagens tanto por funcionários, pais, e qualquer outra pessoa que seja, a não ser que seja por determinação judicial. E sendo o momento que está acontecendo, até hoje não foi feita a instalação das mesmas. Então, que o setor escolar veja aí, certo, o porquê não foi instaladas essas câmeras, que elas sejam instaladas para que volte aí um atendimento normal, com tranquilidade, tanto para os professores, funcionários, pais e alunos, que todos permaneçam em um ambiente agradável e não com tanta cobrança que está tendo nessa área. E que a instalação não seja feita também só nas escolas, mas também em todo o nosso município. Que isso daí é de grande preocupação de todos e segurança também para todos nós. Obrigada. Passo a presidência para a Silmara. Como não há mais vereadores inscritos, passo a sessão para a ordem do dia. Na ordem do dia, comunico que o projeto de lei número 22, que dispõe sobre o orçamento para o ano de 2026, possui tramitação especial na forma do artigo 190 e 191 do Regimento Interno, por motivo qual determino a publicação dos pareceres em obediência do disposto do Regimento Interno. Coloco o requerimento número 24 sobre a quebra de interstício em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Coloco em discussão, em bloco, os projetos de lei número 03, de iniciativa do Legislativo Municipal, o projeto de lei número 32, sobre a reformulação dos benefícios da assistência social, e o projeto 34, que trata da desafetação dos bens públicos para declarar como uso dominical. E a palavra está livre. Peço a palavra. Concedida. Senhora presidenta, como esses projetos é de grande importância, o meu voto é favorável a todos também, em bloco, tenho dito. A palavra continua livre. Como nenhum vereador quer fazer uso da palavra, eu coloco em votação, em primeiro turno, os projetos. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Sendo que tinha para a ordem do dia, eu passo a sessão para as explicações pessoais. A palavra está livre.
Não havendo vereador que queira fazer uso da palavra, eu declaro a presente sessão encerrada. Extraordinária. Declaro aberta a sessão extraordinária número 800, sendo o que nós tínhamos para a pauta da ordem do dia da sessão extraordinária, temos a votação em segundo turno dos projetos de lei número 03, de iniciativa do Legislativo Municipal, projeto número 32 e 34 de iniciativa do Executivo Municipal. Coloco os mesmos em bloco em discussão em segundo turno. Peço a palavra. Concedido. Continuo o meu voto favorável a esse projeto, tenho dito. A palavra continua livre. Coloco os mesmos em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Sendo que tinha para a pauta da sessão extraordinária, eu declaro a presente sessão encerrada.